mestre é aquele que tudo aquilo que ele fala, a ovelha entende. É essa mensagem que o mestre transmite. Tudo que ele fala, a ovelha entende. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia. Sexta virtude que é indispensável a um pastor. Um pastor, quando prega, deve anunciar todos os desígnios de Deus. Está escrito assim em Provérbios capítulo 19, versículo 20 e 21. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejais sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Pregar os desígnios de Deus é pregar os conselhos de Deus que estão em sua palavra. Um pastor não deve só pregar em cima de seus textos prediletos, mas deve estudar e pregar em toda a escritura que é inspirada pelo Espírito Santo e que é inspirada por Deus. Um pastor não deve pregar o que ele quer, mas o que o Espírito Santo lhe inspira o que ele deve pregar. Não deve pregar apenas o que gosta, mas todos os desígnios de Deus, todos os conselhos e exortações de Deus à congregação e à igreja. Glória a Deus. Aleluias! Aleluias! Sétima virtude que o pastor deve ter. O pastor deve ter sabedoria para cuidar das ovelhas dóceis e indóceis. Você pensa que é fácil? Não é fácil. Dentro da igreja tem o trigo e tem o joio. Quando você pega o joio e o trigo na mão e esfarela, o joio não tem semente. O trigo, você esfarela, ele está cheio de semente. Ele está cheio de fruto. O joio não dá fruto. O joio só vem para dividir. O joio só vem para destruir. E por isso que Deus tira o joio. Jesus tira o joio. Não é o pastor. Jesus tira o joio. Porque joio não produz fruto. Joio é igual o trigo, mas não produz fruto nenhum. Ele é seco. Ele é queimado. Ele é maldito. Deixe o joio e o trigo crescer junto. E deixe que Jesus tire o joio e deixe o trigo. Porque é o trigo que frutífera, que dá frutos. É o trigo que dá 100 por 1. Oh, glória a Deus, aleluias! Na carta de Atos, capítulo 20, versículo 28 a 30, está escrito assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Tem lobo que entra na ovelha, que entra na igreja para tirar a ovelha da igreja e para dispersar lá fora. Porque o que ele faz é tirar a ovelha que está na mão do pastor para colocar lá na mão do diabo. Para dispersar lá na mão do diabo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquela ovelha está no mundo. Porque ela preferiu seguir o lobo do que o pastor. Porque o que o lobo sabe fazer é só tirar a fé da pessoa. É só enfraquecer a fé e jogar aquela pessoa na mão do diabo. Por isso, sigam o pastor e tomem cuidado com o lobo. Neste versículo, a palavra de Deus ensina que os pastores devem atender por todo o rebanho. Ou seja, o pastor deve ter sabedoria para cuidar das ovelhas dóceis e das indóceis. Jesus ensinou que é ele quem tira o joio do meio do trigo e não o pastor. Se o pastor tiver convicção do seu chamado e intimidade com o Espírito Santo em saber quais as ovelhas que ele deve cuidar e apacentar, ele sabe que por mais problemática que sejam as ovelhas, o Espírito Santo vai lhe dar forças para pastorear até as ovelhas mais rebeldes e indóceis. O pastor precisa edificar a igreja de Deus para terem a imagem de Jesus. E não edificar a igreja para ter a sua imagem e os seus próprios interesses.
Jesus nunca passou uma procuração para um pastor dizendo que é a igreja do pastor. Mas a igreja é de Cristo, que a comprou com o seu próprio sangue e sacrifício. O pastor deve cuidar e zelar das ovelhas de Jesus até a volta do grande mestre. Oh, glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Oitava virtude que o pastor deve estar atento: manter os lobos fora da igreja. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 17, ensina o seguinte: e quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Em Mateus capítulo 25, versículo 32 e 33, também está escrito: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. A responsabilidade de proteger as ovelhas dos lobos é dos pastores. Os lobos são os falsos mestres, os falsos profetas, os que pregam mentira, e eles ensinam com seus dentes as falsas doutrinas e os falsos ensinos. Existe para o pastor um grande desafio de discernir no meio do rebanho dos lobos, também discernir os bodes, e manter os bodes o mais longe possível das ovelhas. Os lobos são os falsos mestres, são os inimigos naturais das ovelhas, pregando heresia nos púlpitos. Mas os bodes são aqueles que pregam escondido do pastor no meio da igreja, fazendo falcatrua, fazendo malandragem, tirando pessoas da igreja. Os bodes pregam no meio da igreja, escondido do pastor. Esse é o bode. E o pastor tem que cuidar do lobo e tem que cuidar do bode. Não pode deixar entrar lobo e não pode deixar entrar bode. Aleluia! Os bodes são os mensageiros de Satanás dentro da congregação, que dividem a igreja. Por isso o pastor deve estar sempre alerta e proteger suas ovelhas contra os lobos e os bodes. Os lobos são os falsos mestres que dividem a igreja e matam os cristãos incautos, que não têm conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo ensinou que além dos lobos dentro da igreja, se levantariam também bodes, que falam e ensinam coisas pervertidas, para arrastar os irmãos atrás deles, assim como fez Satanás, arrastando a terça parte dos anjos. O pastor nunca deve convidar para pregar na igreja quem não conhece, e quem a liderança não conhece. Sempre o pastor deve saber o histórico de vida de santidade do pregador. E quem não tiver vida no altar e vida fora do pecado, jamais deve pregar no altar. Nona virtude importantíssima que o pastor deve ter: compromisso e responsabilidade com o dinheiro das ofertas e dízimos da igreja. A Bíblia fala que Judas roubava as ofertas. Vemos isso escrito na carta de Mateus, capítulo 12, versículo 6, que está escrito assim: ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Judas roubava as ofertas e pensava que enganava Jesus. Pensava que enganava Jesus. Um pastor nunca pode fazer a obra motivado pelo dinheiro, pois pode ser possesso por demônios, assim como Judas foi possesso e roubava as ofertas da igreja. Um pastor o qual o ministério tem como centro o dinheiro e não Jesus Cristo, nem o pastor é vocacionado e nem a igreja de Cristo. Muitas igrejas hoje abrem como empresas e franquias, e se não der lucro, elas fecham. Nesse tipo de igreja, o púlpito é usado como balcão de negócios e a igreja como praça de comércio. E esse tipo de igreja de evangelho que tem amor ao dinheiro é diabólico. Quem ofereceu todos os reinos e todas as riquezas da terra a Jesus Cristo na tentação no deserto foi o próprio Satanás. Foi ele que ofereceu as riquezas.
E a Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso, o pastor diante de Deus e de sua liderança deve ser honesto e transparente quanto ao cuidado das ofertas e dízimos da igreja. 10ª virtude que é necessário o pastor ter. O pastor precisa ter uma relação correta com os seus sentimentos diante de Deus e não diante de suas ovelhas. O pastor precisa ter uma relação correta com os seus sentimentos diante de Deus e não diante das suas ovelhas. É isso que aprendemos na carta de Mateus, capítulo 5, versículo 37, que está escrito assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O pastor deve ser sempre amoroso, amável, sensível e acessível ao sentimento de suas ovelhas e dos seus líderes. Deve sempre prezar que sua liderança ande próxima dele e seja pastoreada com amor por ele. Mas na hora de tomar uma decisão importante na igreja, como um líder ou uma ovelha, na hora que o pastor precisa tomar uma decisão importante com um líder ou com uma ovelha, não deve se precipitar. Deve orar e depois consultar o conselho da liderança da igreja e agir de acordo com a vontade de Deus e não do homem ou dos seus próprios sentimentos. Sua decisão deve ser de acordo com a ordem e a vontade de Deus. Sua palavra e sua decisão diante de Deus e não das pessoas deve ser sim, sim e não, não. E a decisão que passa disso, a Bíblia ensina que é de procedência maligna ou de procedência diabólica. 11ª virtude importantíssima na vida de um pastor. O pastor deve ajudar a ser servo na obra de Deus. O pastor deve ajudar a ser servo na obra de Deus. Olha o que aprendemos com o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28. Está escrito assim: e qualquer entre vós cuidai ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Um pastor deve ser servo, obediente e humilde às autoridades pastorais da igreja, da lei civil, da igreja e da lei civil do seu país. Pois as autoridades colocadas por Deus na igreja são para o serviço da casa de Deus. Um pastor deve priorizar em uma decisão ministerial, primeiro o reino de Deus e seu chamado pastoral, e em segundo lugar priorizar a sua família. Um pastor que prioriza o seu chamado e a Deus em primeiro lugar, Deus vai priorizar o cuidado com a sua família. O pastor cuida das ovelhas, que são a família de Deus, e Deus cuida da família do pastor. Um pastor deve ajudar a obra de Deus com os seus dízimos e ofertas, sendo exemplo para os demais irmãos na fé, pois como um pastor vai pregar sobre dízimos e ofertas, se ele não é dizimista nem ofertante? Um pastor deve ser irrepreensível na sua moral, no seu caráter e na sua fé. Deve ser discreto no falar e exemplo de santidade de vida. Deve vigiar diariamente por sua boa reputação e bom testemunho dentro e fora da igreja. O pastor deve ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair da congregação. Deve orar e ajudar por todos que o procuram. Deve auxiliar as autoridades da igreja. E se não puder cumprir com alguma tarefa na igreja, deve avisar o seu pastor antecipadamente sobre compromissos que ele vier a ter e não puder cumprir com as suas funções. E a última virtude indispensável na vida de um pastor. A última virtude e a 12ª é: os pastores devem ser pacificadores e tomadores de sábias decisões. Jesus nos ensinou a ser pacificadores na carta de Mateus capítulo 5, versículo 5, que está escrito assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão a terra. Um pastor
que não aprendeu a ser um pacificador e ter um espírito manso na igreja, não cresceu espiritualmente. Precisamos ser pacificadores dentro e fora da igreja. Um pastor que cresceu espiritualmente, tem comunhão na igreja e fora dela, e não faz divisão em atritos. Esse é um pastor de Deus. Esse é um pastor pacificador. Pacificar é o contrário de arrumar confusões, fofocas, problemas e picuinhas na igreja e fora dela. Quem é pacificador tem os seus olhos e sua mente fixados no céu, em Jesus Cristo, que é perfeito, e não nas circunstâncias e nos erros das pessoas imperfeitas que vivem à sua volta. Um pastor que não é pacificador, mas problemático, traz um ambiente hostil para o meio da congregação, destrói e divide uma igreja, destrói uma família e destrói relacionamentos, fazendo até pessoas saírem da igreja, saírem da congregação. É muito sério isso. Quem é pacificador e apto para ensinar, tem maturidade e tem domínio próprio, tem vida de santidade, tem sabedoria para resolver problemas. Esse é um pastor preparado para a obra de Deus. Quem é pacificador, tem misericórdia, tem amor, tem compaixão e prática de perdão e de caridade. Esse é um pastor que o reino de Deus precisa. Um pastor que quer crescer espiritualmente no reino de Deus, não pode ter atitudes de imaturidade, atitudes de criancice, não pode ter atitudes de irritação, precisa ter domínio próprio para ser pacificador, e precisa ser exemplo de testemunho e boa reputação para os demais irmãos da igreja, para as pessoas de sua família e pessoas de seu relacionamento pessoal. Oh, glória a Deus, aleluias! E agora que ouvimos a voz do Espírito Santo quanto às obrigações dos pastores, gostaria de chamar os candidatos a ministro do Evangelho, presbítero José João da Silva e presbítera Jaqueline Inês Maranhão, evangelista. Eu gostaria que alguém me ajudasse a tirar o púlpito daqui, irmãos, e colocar ali do lado, fazendo um favor. Se alguém puder tirar o púlpito e colocar ali do lado para mim. Aqui, ó. Colocar aqui do lado. Pode tirar o vaso e colocar lá também. Faz favor, irmãos. Só para dar espaço aqui. Aqui, irmãos. Tem que pegar aqui, ó. Aqui. Só colocar ali do ladinho. Glória a Deus. Aleluia. Mas fora do púlpito. Lá, ali fora. Ali fora. Isso. Nosso púlpito é pequeno. Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria que os presbíteros ficassem de frente para a igreja. Presbítera Jaqueline, de frente para a igreja. Pode vir aqui em cima para a igreja. Presbítero José João. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês aceitam ser pastores do reino de Deus e cumprir cabalmente o ministério que Jesus vai colocar na mão de vocês? Com certeza. A igreja de Jesus Cristo, filho de Davi, consegue ver a presbítera Jaqueline e o presbítero José João como pastores? Sim. Levanta a mão. Oh, glória a Deus, aleluias! Aleluias! Vocês, pastores do reino de Deus, devem a partir de hoje obedecer e praticar todos os ensinos que o Espírito Santo ministrou no coração de vocês hoje. E também devem praticar os seguintes ensinos da palavra de Deus. Agora pode ficar aqui na minha frente, aqui, os dois olhando para mim aqui. Ali, ó. Você deve praticar os seguintes ensinos da palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você fizer cabalmente o teu ministério com fidelidade e amor, não se preocupe. A tua vida vai ser próspera e a tua vida vai ser abençoada.
Um pastor que tem uma vida no altar e uma vida com amor pelas almas e cumpre fielmente o seu ministério, Deus dá prosperidade na vida dele. Porque jamais Deus vai deixar faltar alguma coisa na vida de um pastor e de uma pastora, ou do missionário, de uma missionária que se dedica à obra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Aleluia. E em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, está escrito assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Não pense que depois que você for pastor e pastora, tudo vai ser bom na vida de vocês. Não. Vocês vão suportar aflições. Vocês vão suportar ingratidões, vocês vão suportar traições. Mas dê glória a Deus por isso, porque Jesus suportou tudo isso. Nós damos glórias a Deus quando nós suportamos as aflições que Jesus suportou. Porque se Ele foi provado, nós vamos ter que ser provados também. E por último, vamos ler o versículo da Bíblia, onde todas as pessoas que exercem cargos de ministério na igreja devem obedecer e praticar. Do obreiro ao pastor, todos devem cumprir esta ordem de Deus que está escrita no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10, que está escrito assim: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Nunca façam a obra de Deus relaxadamente, porque a Bíblia diz que vocês vão ser malditos. E vocês têm que ser benditos. E para ser bendito, vocês têm que fazer a obra de Deus com excelência, com amor, com responsabilidade, aleluia, dando sangue pela obra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluias! Santo é o nome do Senhor. Vocês, futuros pastores, aprenderam hoje que terão muitas obrigações a fazer no reino de Deus. E muitos de vocês serão observados a partir de hoje, não pelo pastor Gil, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar observando vocês, dentro e fora da igreja. O Espírito Santo vai estar observando o teu comportamento, vai estar observando as suas funções e atitudes dentro da obra de Deus. Vocês serão capacitados pelo Espírito Santo para cuidar de futuras congregações. Serão capacitados pelo Espírito Santo para serem aptos para ensinar e, se preciso for, exortar, doutrinar e disciplinar. E vocês serão capacitados pelo Espírito Santo para formar novos líderes de células e novos líderes para o ministério da igreja e para o reino de Deus. Serão capacitados a não só pregar em um púlpito, mas principalmente a ganhar alma nas ruas, nas casas, e cuidar de ovelhas do rebanho do Senhor fora da igreja, no campo do evangelismo, se relacionar sabiamente com elas, e com todos os líderes da igreja com humildade, com servidão, com alegria, com amor, com sabedoria, com misericórdia, com prática de perdão e principalmente praticando no seu dia a dia o fruto do Espírito Santo. Agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nas perguntas que eu vou fazer a vocês, presbítero e presbítera. Presbítero José João da Silva e presbítera Jaqueline Inês Maranhão Evangelista. Diante das doutrinas da Bíblia ensinada hoje para vocês, das responsabilidades de um pastor e de uma pastora, vocês prometem diante do Deus de Israel estar em sua presença, revestidos da verdade e não da mentira, trabalhando na obra de Deus voluntariamente por amor e não por interesses pessoais e financeiros, e prometem cumprir com todas as obrigações da sua vocação de pastor e pastora do reino de Deus,
diante das testemunhas que estão na igreja e diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Coloca a mão para o céu e responde. Com certeza. Glória a Deus. Aleluias. Vocês prometem diante do Espírito Santo estar sempre revestido de oração e apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra do Senhor. E promete ter diante do altar do Senhor uma vida de santidade, uma vida de honestidade, de bons exemplos, de bom testemunho e boa reputação dentro e fora da igreja. Glória a Deus, aleluia! Agora, eu gostaria de chamar a pastora Clarice aqui na frente, em nome de Jesus. Presbítero José João, vem aqui primeiro. Alcança o óleo para mim ali, o cálice, faz favor. Amém. Glória a Deus, aleluias. Pastora Clarice, presbítero José João, por favor, fique de joelho diante do Espírito Santo e não diante do pastor. Olhando para mim aqui em nome de Jesus. Isso. Já tem aqui. Glória a Deus, aleluia. Presbítero JJ José João da Silva, diante das respostas e diante do testemunho que você deu diante de todas as pessoas que estão aqui, diante de Jesus Cristo que está aqui, diante do Deus de Israel e diante do Espírito Santo, eu, Gil Roberto Ferraza, pastor e ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno você a pastor e ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Presbítero Jaqueline aqui do meu lado. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Presbítera Jaqueline Inês Maranhão, evangelista. Diante do que você prometeu, diante dessas testemunhas que estão aqui, diante dessas pessoas que estão aqui, diante daquilo que você prometeu, diante do Deus de Israel, diante de Jesus Cristo que está aqui, diante do Espírito Santo, eu, Gil Roberto Ferraza, pastor e ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, eu consagro você, pastora e ministra do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastora, pode orar. Pode orar. Vamos estender as mãos aqui. Missionária Luísa, venha, missionária Luísa, vamos orar. Pastores, venham em nome de Jesus, estendam as mãos aqui. Vamos fazer uma imposição e vamos orar aqui, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos orar. Vamos abençoar esse ministério. Pai amado, Pai querido, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer, Senhor, por estas vidas que estão aqui. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor recebe agora no teu reino, Senhor, o presbítero José João como pastor do reino de Deus. Recebe a presbítera Jaqueline como pastora do teu reino. Agora ele passa a se chamar presbítero José João da Silva. Agora ela passa a se chamar pastora Jaqueline Inês Maranhão, evangelista Maranhão. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, derrama da tua bênção agora. Derrama
enche com o teu Espírito, enche com o teu Espírito Santo, enche de poder, enche de autoridade, poder para expulsar demônio, poder para curar, poder para libertar. Vai enchendo os teus vasos agora, vai enchendo os teus vasos agora, enche agora, vai enchendo agora, enche de poder, enche de autoridade. Oh Deus Todo-Poderoso de Israel, aonde eles colocarem as suas mãos, aonde eles colocarem os seus pés, ali será abençoado, ali será liberto, ali haverá mudança de vida, ali haverá arrependimento, ali haverá salvação, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Receba unção dobrada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba unção de sabedoria, unção de poder, unção de autoridade. Receba, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia! Mais 2 pastores para o reino de Deus. Presbítero José João, as primeiras palavras vão ser tuas e depois as palavras da pastora Jaqueline. Pastor José João da Silva. Oi, glória, vamos lá. Oh, Deus Todo-Poderoso. Pastor José João da Silva foi chamado com a idade de Moisés. Moisés foi chamado com 80 anos e Arão foi chamado com 83 anos para a obra. Está aqui, ó. Vai começar o ministério que nem Moisés, com 80 anos, em nome de Jesus.